Olá! Será que você sabe fazer cabelos loiros com mais contraste? Aquele cabelo que quando a cliente joga o cabelo por cima ficam umas mechas mais claras, mas por baixo você vê algumas mechas em tons mais escuros ou no tom natural da cliente? Eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer cabelos loiros perfeitos. E hoje o meu tema é esse: como fazer cabelos loiros com mais contraste, quando a cliente quer mais contraste. Bom, o que é o contraste? A gente algumas vezes vê essas fotos, algumas fotos de cabelos bem loiros, mas que você, quando ele se abre, conforme o movimento do cabelo, você vê algumas nuances um pouco mais escuras por baixo do cabelo. Não estou falando daquele contraste da mecha, assim, uma mecha mais larga, que você vê os riscos do cabelo, as mechas marcadas, não é isso não. É o contraste que fica por baixo do loiro. Tipo um cabelo loiro natural de criança, quando ele clareia por cima e você vê aquele cabelo claro por cima e por baixo tem algumas nuances, quando se abre aquele loiro assim, e que fica lindo, e é isso que a gente sempre tenta reproduzir para ficar um cabelo loiro mais natural, mais legal. É o cabelo mais sonhado das mulheres, que apesar de ser, pode ser bem claro, mas que pareça natural, com naturalidade. E hoje no final da live eu vou mostrar aqui como fazer, na prática, como fazer, como colocar os papéis na posição correta para eu conseguir dar esse contraste com mais facilidade. Na última aula eu mostrei uma posição inversa dos papéis e hoje eu vou mostrar o efeito e falar do efeito justamente do contrário, os papéis colocados na posição contrária. Então fica aí até o final que você vai ver como fazer na prática essa técnica, tá bom? Bom, e o que é e para que serve? Ele serve para destacar, para aparecer a sombra do fio. Quando a gente fala em luz e sombra, luz é tudo que é claro e sombra são as partes mais escuras do cabelo, que ficam por baixo, sempre por baixo, assim, bem com bastante sutileza. Se a cliente tiver muito loira, eu posso criar essas sombras também com coloração, com tonalizante para dar um pouco desse contraste, fazer o caminho inverso do que eu vou fazer hoje aqui. Sempre que você tem, que a gente às vezes tem algumas manias de trabalho, colocar os papéis nas mesmas posições, mas se eu utilizar os papéis sempre na mesma posição, eu vou sempre conseguir os mesmos resultados. E talvez não seja bem esse resultado que a cliente quer, que ela traz, quando ela traz uma foto, assim, se eu não souber a posição do papel correta que o cabeleireiro utilizou para fazer aquele cabelo da foto, eu não vou conseguir o resultado da foto, eu vou conseguir sempre o resultado que eu já consigo no meu dia a dia. Então eu preciso entender das posições diferenciadas dos papéis e quando utilizar cada uma para eu entregar o resultado que a cliente deseja. Por isso eu preciso saber identificar a técnica para eu conseguir mais ou menos contraste. Imaginar, quando eu vejo essa foto, ou quando eu vejo um cabelo bonito, ou quando eu vejo um cabelo no Instagram de algum colega meu, ou de alguma mulher na rua, eu tento imediatamente fazer um raio-x e analisar como que esse cabelo foi feito, principalmente quando eu gosto do cabelo. Quando eu não gosto, eu também tento ver o que ele fez que não ficou legal, o que o cabeleireiro fez que poderia ter ficado com um resultado melhor, um resultado diferente e o cabelo ter ficado mais bonito, aonde que está o erro também. Mas quando eu entendo da posição dos papéis, eu tenho um olho treinado para isso, imediatamente quando a cliente chega com uma foto eu já sei o que eu preciso fazer, qual o caminho que eu preciso seguir e qual a técnica que eu vou escolher para chegar naquele resultado e deixar a cliente satisfeita, e quando ela olhar para a foto ela vai ver que ficou igual. A ideia sempre é surpreender o cliente, então eu sempre tento deixar ele mais bonito que o da foto. Sempre que você consegue pegar uma foto que a cliente leva, pode ser de alguma atriz ou de algum cabelo de um cabeleireiro famoso, e você consegue entregar um cabelo mais bonito, você surpreende a cliente. Você entrega mais do que ela esperava, e isso é muito legal porque a cliente fica sempre mais realizada, mais satisfeita, e você com certeza fideliza a cliente. No meu curso online eu mostro isso na prática para os meus alunos. No meu curso eles veem a diferença, eu mostro a posição dos papéis e o resultado que cada uma dá. Aqui é mais difícil porque eu estou trabalhando
eu vou mostrar para vocês na boneca como fazer os papéis, mas eu não consigo mostrar o resultado final, porque senão vai demorar muito até agir o produto. Mas no meu curso eu mostro isso e quando eu percebo que quando os alunos conseguem entender qual o resultado que o cabelo entrega, dependendo da posição do papel, a mente abre. E quando a mente abre, você começa a entender de quantidade correta de cabelo, de distância entre os papéis, a distância correta entre os papéis e a posição do papel, e você já sabe o resultado que você vai ter, você consegue criar um cabelo exclusivo para a tua cliente. Você consegue misturar as posições, misturar as técnicas e criar um cabelo próprio para aquele cabelo que a cliente quer. Porque a cliente às vezes quer um cabelo mais loiro nas pontas, ela quer um cabelo mais loiro na frente, ou ela quer escurecer um pouco, ou ela quer mechas que dão mais destaque, ou mais claras para iluminar o rosto, ou não tão clara também, porque às vezes ela é morena iluminada e eu não posso clarear o cabelo demais no contorno da frente quando eu tenho uma morena iluminada, porque algumas vezes sim, mas se for uma morena de pele e eu clarear demais próximo ao rosto, eu vou ter muito contraste com o tom de pele e não vai ficar legal. Então eu tenho que saber quando fazer uma morena iluminada que eu posso iluminar também próximo ao rosto ou não, que eu preciso iluminar mais por cima. Isso tudo depende da colocação dos papéis também. Entendendo isso, eu consigo criar efeitos exclusivos para minha cliente e isso é muito legal, porque a cliente sente muito, olha, eu vou criar um cabelo para você, tá bom? E isso é muito legal. Eu tenho aqui alguns directs que me enviam e alguma coisa que você pode estar pensando aí também, pode ser uma dúvida. Você pode estar pensando, eu prefiro usar os papéis na posição contrária. Para você entender o que é isso, eu preciso mostrar aqui. Anteontem eu mostrei a colocação dos papéis nessa posição, tá? Quando a gente trabalha sempre com os papéis nessa posição. E expliquei o efeito que dá. Hoje eu vou mostrar ao contrário, papel atravessado, nessa posição. E vou explicar o efeito que dá. Então, quando a pessoa fala, eu prefiro usar os papéis ao contrário, que é nessa posição, tudo bem, pode usar nessa posição, mas eu vou ter um outro efeito. Eu preciso conhecer os dois efeitos para saber a hora certa de utilizar cada um ou misturar as duas posições também. Eu vou falar sobre isso na próxima colocação, eu acho. Consigo o mesmo resultado na touca? Não! Você não consegue esse mesmo resultado na touca de luz e sombra, porque a touca, elas são furinhos espalhados ao redor da cabeça. Você consegue um outro tipo de efeito e dimensão. É bem diferente do que a colocação dos papéis nessa posição, tá? Esse jogo que o cabelo se abre, eu tenho a mecha escura por baixo, dando maior contraste e dimensão para os fios, eu não consigo com a touca, isso eu consigo com o papel. É um trabalho mais artesanal, que eu vou escolher a quantidade de papéis, a quantidade de cabelo que eu vou utilizar para ter esse efeito. É outro trabalho, você pode utilizar a touca para ter outros efeitos, mas não este efeito. Desse jeito as mechas não vão ficar marcadas, tudo depende de quanto de cabelo que eu vou pegar para colocar dentro do papel. Se eu colocar uma mecha muito larga, eu vou ter mechas mais marcadas, mais grosseiras, mais pesadas. Mas se eu pegar mechas mais fininhas, tipo transparências, eu não vou ter marcação nenhuma. Pelo contrário, o cabelo ele se abre tipo uma cortina. Imagina só aquela cortina que você tem em casa, quando você tem uma cortina branca, a frente branca e a parte de trás cinza. Imagina quando essa cortina se abre e aparece aquele cinza por trás dessa cortina branca. Quando bate um vento e essa cortina da frente se abre e aparece levemente aquele fundo mais escuro que está atrás. É mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês. Quando você tem um cabelo loiro por cima e esse cabelo se abre e aparece esse cabelinho aqui por baixo que está levemente mais escuro ou da cor natural da cliente, e é um movimento que fica muito legal e que valoriza muito o trabalho de mechas, mas ele não fica marcado. A ideia não é ficar marcado, a ideia é o contrário, ela fica bem difusa
mas ter um pouco de contraste, mas é esse contraste que é, na medida que ele se abre, ó, eu vou enxergar ele lá embaixo, eu não vou enxergar ele lá na raiz, porque o cabelo ele vai se abrir aqui e eu vou enxergar a cor aqui atrás, ó, e eu não vou enxergar essa cor marcada lá na raiz, até porque também a gente, quando precisa, apaga um pouquinho essa raiz e deixa todo um trabalho de fusão de cor, para eu não ter essas marcações. Realmente o trabalho fica mais sofisticado e mais lindo. Posso misturar a posição dos papéis? Pode e deve saber a hora certa de misturar a posição dos papéis. Muitas vezes eu gosto de utilizar essa posição para começar e depois inverter o papel, a parte de cima e topo da cabeça, que é onde o cabelo vai ter este caimento. Para utilizar a posição, eu sempre preciso imaginar o caimento do cabelo, como essa cliente usa o cabelo. Ela usa o cabelo mais no meio, para baixo, ela usa esse cabelo mais na lateral, ela usa esse cabelo mais jogado para trás. Como que essa mulher usa mais o cabelo? Mais com um topete de lado, ou mais no meio, mais caído, uma franja mais longa, uma franja mais curta, tudo isso vai influenciar a posição na hora de eu fazer uma mecha. E isso facilita muito a minha vida, porque eu já sei qual o resultado que eu vou ter no final. E se não passar no teste de mechas, por mais que a cliente fique chateada, por mais que a cliente insista, não faça. Explica para a cliente. É importante ela entender a gravidade que é a gente fazer um trabalho quando você está na dúvida e você realiza um teste de mecha para ver a resistência do fio e ele não passou ou não chegou no tom que ela gostaria. Talvez ele chegue num tom um pouco mais escuro, eu consigo chegar num fundo de clareamento legal, que dá para fazer uma mecha legal, mas talvez não tão claro como a cliente gostaria. E se não chegar, se o cabelo não aguentar, não faça. Você pode estar pensando, puxa, mas eu estou precisando pagar uma conta, eu preciso fazer esse cabelo. Bom, então você convence a cliente a fazer menos loiro, porque senão esse cabelo vai quebrar. E depois você vai ter que dar hidratações para essa cliente. Essa cliente vai falar mal de você e do seu salão. Então nem sempre que a gente perde. Às vezes a gente perde porque é necessário. Então, na dúvida, não faça. Se o cabelo não aguentou, não passou no teste mecha, explique para a cliente a necessidade dela ir no salão fazer algumas reconstruções, algumas sessões de tratamento, cuidar do cabelo, utilizar bons produtos em casa e ela volta depois de 1 ou 2 meses e você faz um teste de mecha novamente e vê se o cabelo já está preparado para receber a descoloração, receber a química e fazer uma mecha bonita, mas com saúde, porque não adianta a cliente ficar com o cabelo muito loiro e o cabelo está todo quebrado, está todo arrebentado, todo espigado e vão dizer que você estragou o cabelo da cliente, mesmo que for insistência dela, eu quero mesmo assim, e você fizer, você que vai ficar queimado na praça, porque você que quebrou o cabelo ou até derrubou o cabelo da cliente, sei lá. E eu não quero que ninguém derrube o cabelo de ninguém, pelo amor de Deus. Então, na dúvida, não faça, não realize o trabalho, tá? Não adianta acertar a posição, mas errar o intervalo. Você não vai ter um loiro perfeito. Então eu coloco o papel na posição que eu preciso, na posição que eu quero, seja assim ou assim. Mas hoje eu estou falando de contraste, então seria essa posição, tá? O papel nessa posição. Não adianta eu colocar o papel na posição correta, mas eu deixar um papel muito longe do outro ou muito perto. Para conseguir o efeito que eu quero, eu tenho que saber exatamente a distância entre os papéis. Esse método de trabalho, essa técnica, ela é um pouco mais rápida, porque eu vou utilizar menos papéis e eu vou deixar uma distância maior. Quando eu trabalho, eu não quero muito contraste, eu vou trabalhar os papéis nessa posição, eu vou colocar eles bem próximos, mechas fininhas e o papel bem próximo do outro. E eu vou ter, assim, bem sutileza, um trabalho muito sutil. Se eu colocar um papel longe do outro, eu não vou ter contraste, eu vou ter riscos. É diferente mechas marcadas de contraste. Eu também tenho contraste na mecha marcada, só que a mecha marcada não é legal, o contraste é. Então, se eu colocar o papel longe um do outro, eu vou ter uma mecha clara, uma mecha escura, uma mecha clara, uma mecha escura largas, os riscos, parecendo teclas de um piano, branco e preto, branco e preto.
Se eu colocar pertinho, não. Daí eu vou ter a mecha bem diluída, bem difusa, um trabalho primoroso para aquela cliente que quer ficar muito loira, mas não quer nada marcado e não quer muito contraste. Porque se eu trabalhar todo o topo dessa maneira, ela pode jogar de um lado, ela pode jogar de outro, e eu vou ter as mechas iguais na parte de cima inteira. Quando eu trabalho com papel nessa posição, então eu vou colocar todos os papéis atravessados no topo da cabeça. Este cabelo, ele vai cair por cima e ele vai se abrir e mostrar a mecha escura por baixo. Então, eu quero que apareça essa mecha escura por baixo. Então, eu vou colocar um papel mais longe, mais ou menos, um dedo ou até um dedo e meio, um papel do outro. Mas, porém, as mechas são fininhas, são de efeito de transparência. Então, eu vou usar menos papéis na parte de cima do que quando eu faço assim. Consequentemente, eu vou fazer mais rápido, eu vou gastar menos produto, eu vou ter mais dimensão, eu vou ter mais espaço entre os papéis, eu vou ter menos marcação, porque o papel ele vai se abrir, o cabelo vai se abrir e vai ficar bem suave esse trabalho de mechas. E eu vou ter mais sombra por baixo. Eu vou ter mais sombra por baixo da minha mecha. Imagina que a minha mão é a mecha clara e o cabelo escuro é a sombra. Então a mecha clara ela vem vindo e ela vai se abrir e a gente vê o contraste aqui por baixo. Mas a gente não vê a marca quando são mechas quadradas que você vê o quadradinho. Antes de começar, eu preciso ter certeza do que a cliente quer. Eu preciso ter certeza se é isso que a cliente quer. E com isso eu prefiro ver fotos. Veja fotos, não fique na dúvida. Depois de conversar bastante com a cliente, pergunte se ela tem alguma foto. Ah, eu não trouxe nada. Então você coloca lá na internet. Cabelos loiros com mais contraste. Cabelos loiros com menos contraste. Daí você acha e mostra para ela. É isso que você quer ou é isso aqui? Para ela falar exatamente o que ela quer. Só então eu começo. Se a cliente já for minha cliente e eu já estou acostumado com o cabelo dela, eu sei tudo que tem no cabelo dela, não vamos ser hipócritas porque falar sempre tem que fazer teste de mechas, porque nesse caso ninguém faz teste de mecha, tá? Mas se é uma cliente nova ou se é uma cliente que sumiu um tempo e você não sabe o que tem no cabelo dela, sempre faça o teste de mecha antes de começar. Quando a tua cliente ela vem a cada 3 ou 4 meses retocar, você já conhece o cabelo, já sabe até o tempo que demora para fazer a mecha desse cabelo e às vezes ela quer mudar, você vai mudar a técnica, mas não tem necessidade de um teste de mechas. Quando é uma cliente nova, precisa sim fazer o teste de mechas, porque você não conhece o cabelo dela. Então, eu preciso fazer o teste de mecha e ver se é possível executar a técnica, se vai ficar legal para aquele cabelo e até para o corte de cabelo que ela usa. E daí só assim eu começo a execução do meu trabalho, porque eu quero entregar um cabelo lindo. Antes de começar, eu queria falar uma coisa para vocês, e eu estava pensando sobre a diferença do cabeleireiro de sucesso e um cabeleireiro de fracasso, um cabeleireiro que não consegue atingir o sucesso. Todos nós somos talentosos, todos os cabeleireiros, nós temos talento nas mãos para fazer cabelo. A diferença de um cabeleireiro para o outro é que tem um cabeleireiro que tenta fazer uma vez, não fica bom, e ele desiste. Ou ele tenta fazer até 2 vezes, não fica bom, e ele desiste. E daí ele não quer mais fazer reflexos, mechas com papel, ele prefere fazer com touca porque ele acha mais fácil. Mas ele fez só 1 ou 2 vezes e já desistiu. Se você quer ter um trabalho mais valorizado, um trabalho mais bonito, um trabalho que você consegue cobrar um pouco mais, você precisa usar papel. Você tem que usar papel também, não precisa abandonar a touca, mas você precisa usar papel. O papel é um trabalho mais artesanal e te possibilita mais criações de mais técnicas e assim eu consigo cobrar um pouco mais por esse serviço, até porque não é todo cabeleireiro que trabalha bem com papel e com touca sim, tem muito cabeleireiro que trabalha com touca e tem até cliente que compra uma touca e faz em casa. Então o teu trabalho acaba sendo mais desvalorizado. Então eu falo para você que tentou fazer uma vez ou tentou fazer 2 vezes, não desista. Errar faz parte. Quando eu fiz a minha primeira mecha, o papel também ficou manchada e não ficou boa. E eu levei algumas vezes para eu acertar. E eu demorei mais tempo ainda para eu começar a fazer melhor ainda. Então isso é normal com todo mundo, com todo profissional, com todo cabeleireiro ou com todo auxiliar que está começando também, um cabeleireiro iniciante ou cabeleireiro que às vezes já é macaco velho, já trabalha há muito tempo, mas faz
faz mechas só com touca, precisa começar a fazer com papel. E vai errar e não tem problema. Tenta fazer em alguma pessoa que você conhece, você tem segurança, ou treinar nessas bonecas do jeito que eu vou fazer agora aqui. Então, fica a dica. O fracasso é normal, mas fracassado mesmo é quem desiste, entrega os pontos. Não desista. Se você insistir, você vai chegar no sucesso. Todo mundo que chegou no sucesso insistiu. Ninguém fez sucesso de uma hora para outra. Todo mundo ralou e correu atrás. Isso é em qualquer profissão, não é só na nossa profissão de cabeleireiro. Não existe sorte. A sorte é muito pouca. Todo mundo que chegou em algum lugar correu muito atrás com trabalho duro e persistência. Você tem que colocar uma coisa na cabeça. Você está preparada, você está preparado para errar e fazer de novo? Porque não é fácil, dá trabalho. Quantas horas do dia você dedica para aprender alguma coisa nova? Porque eu vejo muita gente que fica na internet vendo futilidades, que é legal, faz parte também. Mas você todo dia aprende alguma coisa? Então eu vou dar uma dica para você. Todo dia a gente precisa aprender uma coisinha que for nova. Todo dia. Uma coisinha só. Vê um cabelo bonito, vê uma técnica na internet. Todo dia você precisa aprender uma coisa nova, porque a gente ainda tem um tempão para trabalhar e a gente não precisa ficar fazendo sempre as mesmas coisas, porque a gente fica ultrapassado. Todo dia a gente precisa aprender uma coisa nova, porque se você não estiver aprendendo uma coisinha nova todo dia, o seu concorrente tá. E aí ele vai passar na frente de você, tá bom? Então vamos começar. Eu tô aqui com a minha modelo. Eu vou fazer uma divisão na parte de cima do cabelo. Uma divisão retangular. Eu não vou mostrar a técnica inteira, eu quero mostrar a parte de cima, porque já dá para você ter ideia de como tem que fazer no resto da cabeça. Então eu vou fazer um retângulo nessa parte de cima. E para ficar rápido, não ficar uma aula chata também, tá? Senão fica aquelas aulas compridas que não acaba nunca. Depois vocês deixem um comentário para mim, falando o que vocês acharam disso que eu falei, porque eu achei bem legal essa frase. Não é uma frase minha, é uma frase que eu li e eu gostei e eu queria dividir com vocês. Essa coisa de aprender um pouquinho todo dia. E eu achei interessante isso. Então, é para a gente refletir, para mim, para todo mundo. Se você não aprender uma coisa nova todo dia, o seu concorrente está aprendendo. Então, eu vou pegar o topo da cabeça e eu vou fazer essas mechas neste sentido. A técnica para pegar o cabelo, eu posso fazer do jeito que eu quiser, dependendo do efeito que eu quero dar, do efeito que eu achar importante. Eu posso pegar em transparência, que é bem fininho, ou eu posso costurar também. Então eu posso fazer essa divisão bem fininha, de fora a fora mesmo. E eu vou ter este efeito. Ou eu posso costurar bem fininho também. Ou eu posso desfiar se eu quiser um pouco mais longe da raiz. A posição do papel vai me dar contraste usando qualquer uma dessas técnicas. Posso também tirar o meinho para eu ter duas fitas mais largas, que dá um efeito bacana e me ajuda mais ainda nesse contraste. Então eu tiro só um cabelinho aqui do meinho, ó. E daí eu vou ter um pouco mais de contraste ainda, isso fica muito interessante. E daí vai da sua criatividade. Também posso pegar uma mecha mais larga, uma mais fina, uma mais larga, uma mais fina e uma mais larga. E isso também vai me dar um efeito muito bonito. Deixa eu mostrar para vocês como que é. Tem que ser bem esticadinho para aparecer bem. Estou com o papel do lado branco para vocês enxergarem. Ó, uma mecha mais larga, uma fina, uma larga, uma fina, uma larga. Isso dá uma mescla de tons, de profundidade na hora
que a gente seca e esse cabelo se abre mais ainda, me dando este contraste. Mas se você estiver com pressa e quiser fazer rapidamente, você pode sim fazer essa divisão de fora a fora, só que tem que ser bem fininho. Eu tenho que enxergar o papel do outro lado, eu tenho que ver a transparência, porque senão, daí sim eu vou ter uma mecha marcada. E eu vou colocar o papel. E vou aplicar o produto. Aqui não é produto, é condicionador de cabelo, só para mostrar para vocês. A aplicação. Ó, puxo, empurro o papel mais um pouquinho. Se precisar, segura com o dedão. Depois que eu coloquei o começo do produto e ele já grudou, eu não preciso mais ficar segurando. E com o pincel, com nada de produto, eu chego lá pertinho do couro cabeludo. Não posso encostar no couro cabeludo, senão eu vou ter uma mancha. E puxo o restante do cabelo para dentro do papel. E daí eu vou deixar intervalo de mais ou menos um dedo com o papel na outra posição, contrária dessa aqui. Se eu quiser bastante, a cliente que é bem loira e não gosta de muito contraste, eu vou dividir de meio e meio centímetro. Nesse caso eu posso dividir de 1 em 1 centímetro ou até 1,5 centímetros. Mas eu prefiro dividir de 1 centímetro, de 1 em 1, porque eu estou trabalhando com mechas bem fininhas. Ó, e eu vou ter este cabelo todo aqui como contraste, como sombra. O cabelo que vai ficar escuro. O correto é trabalhar do lado do alumínio, mas eu estou trabalhando do lado do laminado, mas eu estou trabalhando do lado branco para vocês enxergarem melhor o cabelo aqui. E para você treinar, você que não está acostumado a usar papel, eu aconselho a usar do lado branco, porque ele adere melhor, ele gruda melhor no papel. Só para treinar, ainda mais que ainda mais nesse caso, se você for treinar um pouco com condicionador, o lado prata ele vai escorregar mais. E o lado branco não. Então eu sempre aplico o produto deixando 1 centímetro da raiz, limpo o pincel um pouco no cabelo e com o pincel com quase nada de produto eu aproximo um pouco mais da raiz. Aproximo sem encostar. Dessa maneira eu não vou ter depósitos de produto próximo ao final do papel, próximo ao couro cabeludo, e vai ser muito mais difícil de manchar, de eu ter uma mancha, porque quando eu tenho muito produto lá próximo, eu dobro o papel dessa forma, às vezes o papel faz isso e espirra produto, empurra produto para lá, ele vaza e eu vou ter um excesso de produto na raiz e eu vou ter uma mancha. Agora eu vou para o outro lado. E eu vou fazer a mesma coisa.
Quando o papel escorrega um pouquinho, enquanto eu estou aplicando, ó, o papel escorrega, eu posso pegar um pente para puxar, para não sujar minha mão, ou o próprio pincel, nessa posição, eu faço isso, eu puxo o cabelo um pouco mais para o papel. E assim eu consigo aproximar ele novamente do couro cabeludo. Então eu vou dividindo de 1 em 1 centímetro, fazendo uma transparência. Quem não tem esse pente, não precisa ser esse. Pode ser o pente de cabinho normal para fazer, não precisa ser esse aqui. Que também dá. Esse aqui é um pouquinho mais fininho. Quando eu quero a mecha bem fininha, ele me ajuda mais. Mas pode ser o pente de cabo normal. A única coisa é que a pontinha do cabo tem que ser bem fininha, porque tem uns pentes que são um pouco, que tem essa ponta mais larga, e daí fica difícil fazer essa transparência tão fininha quando eu tenho um pente largo demais. Tem que ser aquele pentinho bem fininho mesmo. Força do hábito, a gente já quer colocar o papel do lado laminado, mas aqui eu estou usando branco para escorregar menos e para você enxergar melhor. Então fica a dica, ó. Quem não está acostumado a utilizar papel, treine antes, na filha, numa amiga, com condicionador. Depois que você conseguir pegar o macete de segurar o papel, o dedão ali, o cabelo no papel, deixar o papel próximo ao couro cabeludo, daí você faz para valer com descolorante. Pronto. Agora sim, eu gosto de mostrar para vocês como que fica o resultado final aqui. Quando você olha de frente. Deixa eu segurar um cabelinho aqui só para segurar todas as mechas para cima. Então ontem eu mostrei, anteontem aliás, na live eu mostrei para vocês como que ele fica na posição contrária, que é de lado. Aliás, o papel atravessado assim. Hoje eu quero mostrar para vocês ele nessa posição, ó. A posição que ficam os papéis. Esse contraste é porque quando ela movimenta o cabelo, ela joga para um lado ou ela joga o cabelo para o outro lado, essas mechas elas caem. Então imagina que aqui dentro eu vou soltar a mecha, ela vai cair por cima da minha sombra, só que ela vai se abrir. Essa mecha ela vai se abrir e ela vai se abrir e fazer
Quando ela se abrir, só que vai ser o contrário, ela vai se abrir e vai fazer isso, ó. E na hora que ela fizer isso, se abrir, ela vai mostrar o cabelo por baixo. E daí sim eu vou conseguir ter um pouco desse contraste. Quando a mecha se abre, a clara por cima da escura, e eu vou ter um pouquinho mais desse contraste, independente do lado, ou se a cliente usa no meio, ou se ela usa o cabelo de lado, eu vou ter muito mais contraste entre as mechas. Mas é um contraste que não fica marcado. Não fica marcado porque não tem os riscos, porque é uma mecha fininha de fora a fora. É tipo a cortina que eu falei, ela vai se abrir e vai mostrar o cabelo que está por baixo da mecha. Então, com esse cabelo eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, eu gostaria muito de saber, e diz pra mim qual das técnicas você utiliza ou você gostou mais, se foi dessa ou da anterior. Deixa um comentário lá no meu YouTube que eu quero muito saber. Então se inscreve no meu canal e deixa esse comentário me dizendo qual das duas técnicas você gostou mais, tá bom? O meu nome é Lauro Soares, eu ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos e foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!